Nesse momento, nós iniciamos a apresentação da matéria Jogo de Negócios do professor Marco Antônio Cogli, que foi realizada em setembro de 2016 na Uniceb Ribeirão Preto, e a equipe H3 Consultoria, formada pelo Cláudio Além, Ivan Char, Marco Aurélio Rótulo, Rodrigo Serafim Blasi e Wagner Souza. Nesse trabalho, nós levamos em consideração o gerenciamento de portfólio, programas e projetos seguindo essa sequência e não considerando o exercício realizado em aula do tema LISAB, e sim algo que pudesse trazer uma experiência para ser utilizada também nas empresas de cada um dos componentes dessa equipe, que hoje todos estamos participando via Skype, cada um numa cidade, para que a gente possa cumprir essa etapa. Aproveitando o início do portfólio, a gente sempre busca identificar os projetos e nas grandes empresas, como um perfil, né, de realmente trabalhar com portfólio, a busca é que cada um dos setores apresente, proponha os seus projetos, e esses setores, por mais que eles acabem fazendo o levantamento, eles passam por um gestor de portfólio que vai fazer uma primeira análise, uma peneira daqueles projetos que não estão alinhados aos objetivos estratégicos da empresa, para que, na sequência, ele passe, aqueles que foram pré-selecionados passem por uma categorização, e aí a expectativa, né, que essas categorias pré-definidas elas realmente sejam relevantes para as decisões, né, estratégicas da empresa, e os projetos, além deles serem distribuídos dentro das categorias, eles também são avaliados com a proximidade dos objetivos buscados pelas equipes, e nesse momento a gente já faz um corte, deixando os principais projetos que podem ter uma aprovação de diretoria. Na sequência, feitas as categorias, a gente consegue ter um olhar de avaliação, seleção e priorização, que temos diversas formas de fazer a priorização. Pode ser por nível de complexidade, pode ser por análise de critérios que são desenvolvidos em conjunto, né, em comum acordo com os diversos setores, para que os projetos todos possam ter pontuações condizentes, né, definidos os critérios, colocados os pesos em cada um desses critérios, definido parâmetros. Esses parâmetros depois, cada um dos projetos vão ser avaliados pontualmente, e isso vai trazer uma totalização de pontos que já começa a nos dar um norte daqueles projetos que são mais relevantes, e trazendo uma hierarquia, um nível de prioridade para atendimento. Então, feito esse primeiro momento de priorizar, não necessariamente é o momento da gente adotar os projetos para execução. Seria de bom tom fazer também um balanceamento antes dessa tomada de decisão, de levar à diretoria os projetos selecionados, e esse momento de fazer o balanceamento a gente pode levar nível de complexidade, pode levar que nem a questão do tempo de execução do projeto, se é um projeto de curto espaço de tempo, ou que ele vai levar médio ou longo prazo, e aí nós começamos já a fazer os agrupamentos. Podemos também avaliá-los com relação aos recursos que serão investidos, e aí a gente começa a
balancear e enxergar os projetos, se as categorias estão sendo contempladas, se os setores estão sendo atendidos, se os projetos com aquela expectativa de tempo estão adequados e de custos, e a partir daí a gente então pode ter mais segurança na escolha dos projetos que serão levados adiante. Então, portfólio aprovado, os projetos passam a ser também monitorados para que os produtos que eles se propõem a entregar realmente sejam atendidos. Para cada um dos projetos, nós precisamos rodar a mesma sequência de execução do gerenciamento de projetos. Nós adotamos 3 formas de visualização, a primeira seguindo um PDCA, que nem esse exemplo, onde nós temos o desenvolvimento do termo de abertura de projeto, o termo de abertura, e aí nós vamos para o desenvolvimento de gerenciamento do projeto, o plano de gerenciamento de projeto, ele é aprovado, e nós já passando por todas as etapas de ABS, de definindo todas as tarefas a serem executadas, quais serão realizadas pela empresa, quais serão buscadas fora com outros fornecedores. Nós vamos para orientação e gerenciamento do trabalho. Entrega terminada do projeto, nós iniciamos monitoramento e controle, com o monitoramento acontecendo em alguns momentos durante o processo, outros na hora do aceite. Ele entrega, aceita, é ótimo, daríamos um encerramento. Se ele tiver algum tipo de correção, passamos a monitorar o controle integrado de mudanças até que a gente possa encerrar o projeto ou fase e aí fechar o projeto. Essa é uma forma de visualização. A outra é seguindo por fase, uma forma um pouco mais até acadêmica, que é o mesmo princípio, só que aí nós passamos a enxergar todas as áreas do conhecimento do PMBOK, né, do PMI, e também os termos técnicos para cada uma das fases, e que nós vamos explicar logo na sequência de uma forma um pouco mais detalhada, que nesse momento eu passo a palavra para o Wagner. Bom, aqui está o fluxograma de inicialização do projeto, né? Ele é um modelo, não é uma verdade absoluta, é um modelo que se aplica a algumas realidades, por exemplo, as que eu já vivi, né? Ver se há uma justificativa para o projeto, se essa justificativa é válida, né? Há um mapeamento uma coisa importante, o mapeamento dos objetivos SMART do projeto, e assim sucessivamente vai ser criada, né, nesse modelo de inicialização do projeto, declaração de requisitos do projeto, bem como a declaração de requisitos dos produtos. Vai ser criado um escopo preliminar, mais para frente a gente vai ver por que ele é preliminar, uma lista de premissas, e com base nos artigos organizacionais e um mapa com base nos ativos organizacionais, a gente vai estimar os custos, bem como com base nos prazos e nos riscos que serão mapeados, né? E mediante a aprovação desses custos, a gente vai elaborar um TAP, e esse TAP será ou não aprovado. Tendo de posse o TAP e o escopo preliminar, né, a gente faz uma reunião de kickoff, refina esse escopo e assim por diante. Faz uma declaração do escopo com base nas premissas e nas entregas, utiliza aquele mapa de risco junto com dados históricos para elaborar as respostas aos riscos, faz também utilizando a declaração de requisitos dos projetos e a declaração de requisitos dos produtos, a gente elabora uma WBS. Isso é importante para alinhar bem o escopo, aquilo que
que a gente tem como recurso. Tendo mapa de aquisições, cronograma, mapa de risco e matrizes de responsabilidades, nós definimos, né, após análise make or buy, definimos as formas como os recursos ou produtos que necessitam ser adquiridos, como eles serão adquiridos e como os produtos ou serviços que precisam ser executados, como eles serão executados. Os critérios de fornecimento, né, uma base que a gente já tem ela pronta e que vai ser utilizada nessa etapa. Vai haver uma revisão do contrato de aquisições, né, caso necessário, e ela sempre vai ser revisada com o propósito de ser aderente àquilo que a gente está buscando, bem como a aceitação de mudanças, né? Análise de mudanças, aprovação, ela também vai passar por um crivo para ver se é pertinente ou não. Na execução, né, a gente vai executar em paralelo também as aquisições e as entregas, né, e após essas duas etapas, a gente tem como saída um registro de pagamentos. Isso vai ser importante lá no encerramento do projeto, e um boletim de medição, né, medição do período, para que esse projeto também possa ser, para que isso seja falado no encerramento. Uma outra coisa que a gente considera importante são as lições aprendidas, que vão também, né, essas lições, elas vão entrar para os nossos ativos organizacionais. São coisas que no futuro a gente vai se lembrar e vai tentar fazer de uma outra forma, de uma forma melhor do que foi feito nesse projeto. Tendo de posse o cronograma, o conjunto das medições do projeto e o relatório de lições aprendidas, nós encerramos o projeto através de uma reunião junto com os stakeholders, verificando se há pendências na execução e de ordem financeira. Havendo essas pendências, elas serão replanejadas, né, para execução. Não havendo isso, a gente vai desmobilizar os recursos, sejam eles humanos ou materiais, e a gente vai atualizar a base dos ativos organizacionais, atualizando as competências das pessoas que tiveram envolvidas, por exemplo, né? E após essa atualização, nós damos o projeto como encerrado. E aí, então, passado por esse olhar do gerenciamento de projetos, nós retornamos para a conversa do gerenciamento de portfólio, porque só lembrando que nós fizemos toda a priorização, escolhemos os projetos, como nós fazemos o PDCA rodar dentro deles todos, e aí vamos agora finalizar o olhar do gestor de portfólio, onde os projetos passam para serem operados. Nesse momento são considerados como terminados. Em alguns casos, nós podemos ter algum tipo de de necessidade de mudança, então monitorar os indicadores é muito importante, até o momento da gente dar como encerrado o projeto, para que ele possa então passar pelo crivo final. Caso tenha algumas mudanças estratégicas, elas serão executadas até que a gente possa efetivamente fechar cada uma das fases e projetos. Então esse é um olhar de portfólio e internamente dos projetos. Gostaria de, assim, até colocar, estar presente e participando aqui de todo esse trabalho o Ivan, o Cláudio, o Marco, Rodrigo, eu e o Wagner.